eu vou mostrar para vocês o segredo da caixa preta. Bem, gente, então, para quem não me conhece, meu nome é William Ferri. Eu trabalho praticamente há 25 anos com produção de áudio e vídeo. Realmente é uma satisfação poder compartilhar com vocês algumas experiências dentro desse mundo do audiovisual, né? Vou trazer para vocês 10 vídeos, na verdade, mostrando a minha experiência com relação à cinematografia, né? Fotografia, produção, edição, finalização. E esse primeiro vídeo, na verdade, eu vou mostrar os meus equipamentos que eu utilizo nas minhas produções diárias, né? Então, o vídeo, na verdade, eu não vou me alongar com relação ao termo técnico do equipamento, né? A gente vamos dar uma pincelada somente para mostrar o equipamento, né? Para dizer para as pessoas que ainda estão em dúvida de comprar um equipamento, né? Foi essa dúvida que eu tive há muito tempo atrás, né? E não tive a oportunidade de alguém me orientar com relação a qual equipamento que eu iria utilizar para minha produção. Então eu quero dizer para você que o maior investimento que você pode fazer hoje na sua trajetória é o investimento no seu conhecimento. Esse sim vale a pena você investir mais, dar prioridade para o seu conhecimento nessa área, porque não adianta você ter aí um equipamento top de linha, um equipamento super profissional, né, que atende todos os recursos, mas você não consegue entender como funciona esse mundo do audiovisual, né? Então o mercado do audiovisual é um mercado realmente gigantesco, diria assim, porque existe várias vertentes dentro do audiovisual que você pode trabalhar. Mas antes desse vídeo, você vai lá e dá aquele joinha, aquela curtida considerada lá, para que a gente possamos fazer mais vídeos para você. Então, vamos de vídeo. Primeiramente, eu vou contar aqui uma breve história só para você tentar entender quando você quer realizar um sonho, você realmente tem que ter a vontade de querer, né? A vontade de querer. Se você não tiver a vontade de querer aquilo, se você apenas sonha e não põe em prática tudo aquilo que você almeja, você não vai conseguir, né? Eu digo isso porque quando eu era muito pequeno, lá nos anos 80, eu fiquei fascinado pelo cinema. Eu fiquei muito, mas muito fascinado pelo cinema. Porque eu morava no centro de Manaus, ali na Leonardo Malcher. Eu lembro que na época existia vários cinemas ali próximos. Cine Chape, Cine Novo, Cine Oscarito, né, Grande Otelo, Cine Chape. Então era uma variedade de cinema que existia ali naquela época. Então eu tive a oportunidade de poder assistir filmes em cada um daqueles cinemas do centro, querendo saber como é que produzia aqueles filmes, né? Então, naquela época nem se imaginava uma filmadora, né? Nada, porque só quem tinha filmadora naquela época era rico, né? Só os ricos tinham, né? E meu pai naquela época, ele era técnico em eletrônica. Então o que acontece? Naquela época ele fazia concertos de TV, né, rádio, aparelho, né? Então eu comecei a me interessar muito por equipamento, foi naquela época. Por quê? Porque eu via um gravador, eu colocava uma fita, gravava a minha voz, né? Gravava o áudio de todo mundo conversando, então foi daí que eu comecei a despertar interesse por gravar, por querer aquilo. E também sempre vinha na minha mente como é que eu poderia produzir cinema. Isso nunca saiu do meu coração. Então, para resumir a história,
eu comecei a me interessar tanto pela parte do áudio, que eu comecei a buscar isso nas bancas de revista, né? Porque na época não existia internet e os conteúdos de banca de revista era muito superficial, né? Muito um trechozinho ali, uma coisa muito simples, né? Não tinha muita informação. Então, quando chegou a era dos computadores, né? Lá da década de 90, e então eu comecei a correr atrás, né, de trabalhar e tentar conseguir um computador para mim, porque eu senti que era o momento de eu poder alcançar o melhor conhecimento era através desse computador, porque esse computador eu já tinha lido que ele havia recursos para música, para gravar música, né, em multipista, que a gente fala em multitracks, né, em vários tracks, então eu fiquei muito interessado por isso. Eu batalhei muito, e meu pai também me ajudou, e eu comprei um computador para mim. Eu lembro muito bem, era um Pentium 1, né? E o primeiro software que eu executei como gravação e tudo, foi o Cakewalker, que é um gravador muito antigo. O pessoal das antigas sabe o que é o Cakewalker. Então, na verdade, eu comecei a me interessar muito para essa parte de gravação e tive ajuda também de pessoas, né? Como o Eric Solano. O Eric Solano foi um grande amigo, é um grande amigo meu desde a infância. Eu, na verdade, andava com o pai dele, né? Ele e o irmão dele, que é o tiozinho. A gente andava aí, porque eu andava com a banda, só andava para ver, né, como é que era, que os caras tocavam e tudo. Aprendi a tocar um instrumento, fui para aula, toquei e aprendi, né? Aprendi a tocar teclado e eu peguei essa vontade de querer aprender a tocar juntamente com a parte técnica, juntei as duas coisas e o momento certo de eu ganhar dinheiro foi aí que entrou o conhecimento, né, e a parte física da coisa, né, que tinha um computador. E aí com o tempo eu comprei um teclado e eu comecei a desenvolver essa parte de gravação. Essa parte de gravação comecei a caminhar, comecei a conhecer, sempre com a ajuda do Eric, porque o Eric na época já fazia música para os cantores, ele, o Dino principalmente, também o Dino foi uma inspiração muito grande, né? O Edmar Castro, que é chamado, o Edmar Castro é o Dino. E foi isso, a experiência de poder ter gravado muitos cantores, né? Isso me veio na cabeça. Uma vez eu estava no estúdio gravando e uma pessoa falou para mim, perguntou para mim, um cantor, quem era que gravava, era vídeo, né? Quem que gravava vídeo? Eu digo, rapaz, eu não sei, porque naquela época ainda uma filmadora era caro, né? Então eu corri atrás, né, de negociar uma filmadora. Eu lembro muito bem que era uma filmadora da Panasonic, pequenininha, portátil, de fita ainda. Eu consegui, não lembro como foi, mas eu sei que eu consegui comprar essa filmadora, né? Essa filmadora, ela abriu mais assim o meu conhecimento, porque eu comecei a mexer, eu comecei a editar vídeo no Premiere, né? E aí surgiu outros programas que eu comecei a entender como é que fazia a parte da edição, tal. Então eu fui indo, e aí eu comecei a unir as duas coisas, né? O áudio e o vídeo. Eu comecei já a gravar, né, clipe musical para alguns cantores. Comecei a gravar, meu primeiro clipe foi até da Miley, né? Essas imagens que estão vendo aí agora, né? Foi o meu primeiro clipe que eu gravei, né? Com uma filmadora e produzindo a produção do Jonas Santos, irmão da Miley. Então eu comecei a fazer por experiência, para ganhar mais experiência fazendo as produções de vídeo de graça. Tive aí a oportunidade de gravar alguns cantores e fui desenvolvendo. Sem teu amor, eu não posso viver, eu não posso viver, eu não posso viver.
chegou um certo ponto que aí eu vi que eu tinha capacidade de produzir algo mais profissional. Então eu realmente fiz alguns cursos, né, por uma empresa de São Paulo, fiz alguns cursos e comecei a desenvolver essa parte. Ainda até hoje estudo bastante, né? Claro que isso é uma coisa infinita. Não adianta você ter muito equipamento profissional e você não ter conhecimento. Você não chega a lugar nenhum, não chega. Você pode apertar o REC, mas a sua finalização, o seu produto final, ele não sai como o cliente vai querer. O cliente, ele é exigente. Às vezes ele não quer nem saber de que forma você vai fazer o seu trabalho. Pode ser até com celular. Ele não quer, ele quer saber do resultado. Então, se você tem um conhecimento aprofundado no seu segmento de trabalho, do audiovisual, você consegue tirar leite de pedra. Consegue, com certeza. Né, com as câmeras de entrada, as câmeras que estão vindo hoje de entrada, as câmeras da Canon, câmera da Sony, né, e outras marcas, você consegue fazer coisas absurdas. Hoje a tecnologia está tão avançada, com pouco você consegue extrair o máximo de informação desse equipamento e consegue ter um resultado satisfatório. Então, muita gente acha que equipamento é tudo. Não é tudo. Equipamento não é tudo. Equipamento, ele ajuda sim. Claro que você tem que, com o conhecimento que você tem, com a necessidade que você tem do seu trabalho. Às vezes o cara está só fazendo ali algumas captações de produtos, alguns comerciais que não vão te render muita coisa. Não adianta você investir num equipamento muito caro se o seu equipamento já supre ali a sua necessidade. E quando eu tive uma oportunidade de comprar equipamentos através de uns trabalhos, então eu fui pegando equipamentos mais profissionais. E isso, com o conhecimento que eu tinha, na época, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro do que quando eu estava empregado. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui uma câmera de entrada que eu gosto muito dela. Não é brincadeira, não. Às vezes a gente olha para um equipamento e acha que o equipamento não dá conta de fazer o trabalho. E também eu utilizo também o meu telefone. Meu telefone aqui, ele grava 4K, já é o suficiente para mim fazer alguns vídeos de conteúdo, entende? Eu consigo fazer com ele. Agora, as câmeras de entrada da Canon, que são fantásticas, aqui a CL3, CL2, né, que estão vindo aí gravando 4K, né? E são câmeras assim que o pessoal está utilizando muito, até para eventos, para muitos segmentos, né? Essa câmera aqui, ela tem algumas limitações com relação ao vídeo, porque ela grava Full HD em 1080. A fotografia, a resolução dessa câmera aqui é de 18 megapixels. É bom? É bom. É bom porque as fotos, eu vou mostrar aí para vocês as fotos que eu tirei com ela, são as fotos dessa câmera. Então, você que cria conteúdo, você que quer fazer vlog, essa câmera aqui, ela é uma câmera que dá para você trabalhar. A próxima câmera que eu queria mostrar para vocês era a câmera Canon R, né? Essa câmera filma 4K, essa câmera que está me gravando agora, ela é uma câmera intermediária, né? Eu mostrei a básica para você e essa é intermediária. Essa câmera já grava 4K, 30 megapixels, né? O autofoco dela é muito bom, ótimo. Eu gosto do autofoco dessa câmera. Essa câmera, ela me dá a qualidade que você está vendo agora, é gravado com ela, que eu utilizo ela praticamente para tudo, né? Tanto para entrevistas, tanto para fotografia, para book, para trabalhos fotográficos, né? Então, para produção de produtos, essa câmera ela tem uma pegada muito boa. Então eu utilizo, na verdade, ela com um kit 24, 70
2.8 da Canon, a lente. Esse kit é o kit único que eu tenho, porque eu utilizo aí ela para tudo, né? Para tudo mesmo. Agora tem aquela coisa, essa câmera ela tem muitos recursos, mas a Canon não colocou, não inseriu nesse projeto de câmera, que é a questão da estabilização. A estabilização, o IBIS não foi realmente implantado, o IBIS nessa câmera não foi inserido, né? O IBIS é a estabilização de 5 eixos, né? Aquela estabilização que hoje tem nas câmeras os lançamentos mais atuais, que é a R5, R6, os lançamentos mais atuais da Canon tem a estabilização com os 5 eixos, né? Que faz uma diferença muito grande na parte de produção de vídeo, de fotografia, não treme, né? Você coloca ali uma lente e não tem estabilização, ela consegue estabilizar muito bem. Mas isso não é um problema, porque eu realmente utilizo ela quando eu preciso utilizar ela para alguns trabalhos que necessitam de andar com ela, né? Poder ter movimento com a câmera, ter uma mobilidade mais pesada com ela, um movimento mais brusco. Eu utilizo aqui o gimbal, né? Esse gimbal aqui da Zion, né? Eu utilizo ele com esse follow focus aqui, ó, que você tá vendo. É um follow focus que eu utilizo nas lentes cine. Então eu utilizo esse gimbal, ele é muito leve, né? Muita gente conhece esse gimbal, trabalha com ele, porque é um gimbal prático, leve e que tem uns recursos mais atualizados, né? Tem realmente alguns recursos que eu gosto muito de utilizar. Então esse gimbal aqui eu utilizo praticamente ele em todas as câmeras, até na minha Blackmagic, que é uma câmera grande, com uma adaptação aqui, mas vale a pena porque ele é um custo e benefício muito bom para você utilizar nas suas câmeras. Então eu utilizo a minha R nesse gimbal, né? E ele estabiliza muito legal, cara, muito bem estabilizado. Entrando para um lado mais profissional, eu utilizo para minhas produções, no caso dos vídeos institucionais, produção de filmes, curta-metragem, né, documentários, uma parada assim mais high-end, um negócio mais profissional. Eu utilizo a minha Blackmagic, a Pocket 4K, né? Eu utilizo essa câmera porque essa câmera aqui ela tem uma textura que eu me apaixonei lá nos anos 80, aquela história que eu contei para você, daqueles filmes que a qualidade da película tinha uma textura que até hoje eu sou fascinado por aquele look cinemático. Então essa câmera ela chega aproximado daquilo. Claro que ela não vai chegar uma qualidade de uma Panavision, de uma Arri Lexer, de uma Red, mas ela simula de uma certa forma que me agrada, né? Que me deixa sonhar um pouco, porque uma Arri Lexer é muito cara, uma câmera caríssima. Então essa câmera, realmente eu gosto demais dessa câmera. Eu comprei os acessórios necessários para essa câmera, porque essa câmera ela precisa de alguns acessórios para você ter mais recursos, né, com relação a essa câmera. Essa câmera é uma câmera totalmente manual, né? Eu utilizo aqui, não sei se você está podendo ver aí, eu utilizo aqui uma lente Zeiss, né, 35mm f2. Essa lente é uma lente um pouco difícil de achar, né, porque quem tem essa lente ninguém quer vender. Por quê? Porque é uma lente voltada para o cinema. O recurso que essa câmera tem é fantástico, porque ela grava em 12 bits em RAW. Você tem toda a flexibilidade de manipular a cor, exposição, o ISO na pós-produção, né? Então essa câmera praticamente ela te entrega um arquivo cru
e você ali desenha a sua configuração do jeito que você quer. Esse arquivo que ela gera aí dentro é um arquivo muito top de linha. Realmente eu tive a oportunidade de ter câmeras melhores que ela, muito melhores com relação ao autofoco, o range dinâmico muito melhor, né? Mas só que a ciência de cor da Blackmagic, ela é imbatível. Eu gosto da Blackmagic, eu tive uma Blackmagic em 2018, né? E vendi a minha Blackmagic por também não me adaptar muito com relação ao autofoco e tal. E preferi comprar a Sony A7S III, que é uma câmera mais da atualidade, que é uma câmera bem mais recente, né? Eu migrei de Canon na época para Sony. Tive a 6300, 6400, a 7 III, que é uma das câmeras mais usadas, né? Em todo mundo praticamente aí do audiovisual é louco para essa câmera, usaram muito também, eu usei bastante essa câmera, né? A 7 III eu tive a oportunidade, né, de ter uma 7 III, né, com umas lentes muito boas de cinema, e gravei bastante com a 7 III também. Então eu retornei, né, para a Blackmagic, comprei a Blackmagic a 4K, né, não é a 6K, 6K. Ela tem algumas vantagens com relação a essa, mas essa câmera aqui já supre todas as minhas necessidades de hoje, para você ter uma ideia, né? Não adianta você pegar aí uma 6K Pro, né? Porque você vai gastar dinheiro com a 6K Pro, você vai gastar dinheiro. É preferível você comprar uma 6K, porque é o mesmo sensor, a mesma qualidade de imagem, a mesma ciência de cor, tudo é igual, né? Então, como eu sempre digo para você, você tem que ter o conhecimento. O investimento que você tem que fazer com relação para suas produções ficarem realmente mais refinadas, vamos dizer assim, é questão de você comprar lentes apropriadas, né? Igual um amigo meu que ele disse para mim uma vez, não adianta você comprar uma Ferrari e colocar aí uma roda de ferro, não adianta. Ter toda a beleza ali e você ter um carro belíssimo, todo caríssimo e ter uma roda de ferro, fica feio, né? Então, na verdade, trazendo isso para o nosso meio do audiovisual, né, você não adianta ter uma câmera muito aí cheia de recursos e caríssima se você tem aí uma lente básica, simples e colocar nela, não adianta. Você tem que realmente ter um casamento com relação à lente. A lente é um fator primordial numa câmera. Basicamente eu tenho aqui nas minhas lentes, olha, por exemplo, essa lente que eu tenho aqui, a lente da Nikon, a ótica da Nikon, é uma coisa que só você vendo, eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Ó, a ótica dela, ela tem uma definição muito boa das cores. Então isso para mim é muito importante, né? A definição de cor. Por exemplo, o preto é o preto, o branco é o branco. Então eu tenho aqui a 135mm antiga, que é a AI, né? São as lentes AI antigas. Eu utilizo todas essas lentes nas minhas produções de filme. Nos filmes que eu vou mostrar aí para vocês, tá passando agora aí, ó. Então, esses filmes, a maioria dos filmes que eu faço a produção com a Blackmagic, com as outras câmeras que eu tive, foram com essas lentes aqui. Eu utilizei muito essas lentes da Nikon. Eu utilizei a 135, a 60 macro, que é essa lente aqui, né? A 60 macro eu utilizei muito ela para fazer uma profundidade de campo melhor que ela proporciona. Ela te dá uma profundidade muito boa, né? E recentemente agora eu comprei para Blackmagic uma lente de cinema, que é essa lente da Maker, né? Ela tem uma definição muito boa, eu gosto muito. Ela é 16mm, agora na Blackmagic ela dá mais ou menos em média de
32mm, porque o sensor da Blackmagic é um sensor micro 4 terços. Então eu utilizo, na verdade, um adaptador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu uso na minha Blackmagic esse adaptador. Esse adaptador aqui, você pode encaixar qualquer lente Canon EF nele, né? No caso aqui da minha Rokinon 85mm, que é uma lente fantástica, boa, barata e que tem uma definição muito boa. Então eu encaixo nela, na verdade aí, né? É uma lente 85mm, né, para fazer aí as suas produções. Eu digo para você está vendo as imagens dela aí, ó, 85mm é fantástico. Esse adaptador é um adaptador da Viltrox e ele adapta qualquer lente da Canon. Esse kit de lente é ótimo para ela também. Então eu adaptei, na verdade, vários recursos, né? Você pode ver que ela está toda cheia de acessórios, né? Aqui, essa parte de baixo, eu encaixei aqui, comprei um handle, que é onde eu posso colocar o follow focus e eu posso controlar o follow focus por aqui, né? E essa câmera, antes, não sei se você pode ver aqui, tem um suporte para o SSD. Eu colocava aqui antes, então muitas das vezes me atrapalhava para me ver aqui o monitor, né? E nesse handle novo, ela tem um encaixe aqui, ó. Ela tem um encaixe que você pode encaixar o SSD junto com aqui, ó. No próprio handle, você encaixa aqui e você tem essa tira, despolui na verdade a câmera, tira o máximo de acessórios e compacta num só lugar. É perfeito, né? E essa parte aqui de trás é a parte que você vai encaixar a bateria para você poder colocar o follow focus, né? Encaixa a bateria aqui, né? Uma bateria NP 970, né? Aqui eu ligo aí o follow focus, que é daqui eu posso botar, eu aperto o REC e aqui eu gravo também. Tem esse recurso. Então ela me dá uma mobilidade muito boa com esse handle, né? Então essa câmera aqui é uma câmera que serve para todo tipo de produção que você imaginar. Então essa é a Blackmagic Pocket Cinema 4K. Então falando um pouco mais com relação a vídeo, o primeiro drone foi o Phantom 3 Advanced, que é um drone que eu achei fantástico, é um durável, né? É parrudo, é um drone que até hoje eu tenho maior vontade de ter hoje, um Phantom 4 Pro Plus, que é para mim, um dos melhores drone para voar. Você sente segurança em voar com ele, né? Na verdade, hoje eu realmente migrei para uma coisa mais compacta, né? Porque muitas das vezes a gente junta tudo isso, né, dentro de uma mala, que é esse equipamento aqui que eu utilizo, né? Eu utilizo esse case, na verdade é um case bem resistente, que eu coloco praticamente todos os equipamentos dentro, né? Então, quanto mais compacto for o equipamento, melhor para você transportar e poder levar para qualquer lugar. Então, esse equipamento eu utilizo ele, é o Mavic Air 2. Esse drone eu vou com ele 25, 26 minutos tranquilo, sem nenhum problema. Esse é um equipamento, uma tecnologia muito bem desenhada, muito bem feita, né? Cabe realmente na mochila, em qualquer lugar, né? Cabe até no meu bolso grande da minha calça cargo, né? Eu coloco ele, né? Ele cabe certinho dentro do meu bolso, né? Mas você vê ele pequeno, mas isso aqui é um gigante na parte de produção de vídeo, né? 4K, lindíssima imagem 4K que esse drone te traz. Tem muitos recursos, né? Recursos de voo, né?
Então é um equipamento que me dá realmente muita versatilidade na hora de produzir os vídeos aéreos, né? Eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens que eu fiz com ele. Algumas imagens desse filme foram feitas com esse drone, né? E também da cidade onde eu moro, aqui em Iranduba. Essas imagens que vocês estão vendo foram feitas com ele, né? Então esse drone, ele vem com esse controle agora, né? Um controle bem menor, né? Um controle muito versátil, prático, né? Você coloca aqui o seu smartphone, né? Encaixa a conexão e é perfeito. A pegada dele é muito bem construída para você poder controlar, né? Você sente segurança, né? Na hora de você voar com esse equipamento. Então são equipamentos que realmente vale a pena o investimento. Esse equipamento, eu digo para você que vale muito a pena você investir num equipamento desse. O que eu adquiri durante as minhas produções e que me deu um resultado muito satisfatório foi o Zoom, o H6. Esse gravador, ele realmente é um gravador que grava em 24 bits, né? Ele tem uma tela de monitoração, né, dos gráficos de áudio na hora que eu estou gravando. Desse gravador aqui, eu utilizei bastante nos filmes que eu fiz. Eu vou mostrar agora para vocês aí alguns trabalhos feitos com a captação desse gravador aqui. E eu me profissionalizo neste ano, né, de 99, e em 2000 eu começo a trabalhar e viver somente de teatro. No movimento cultural, artístico, enfim, vem de família, né? Minha família toda de Barreirinha, interior do estado. Meu pai era prefeito da cidade e ele é que movimentava culturalmente. Então, como você pode ver, né, ele realmente é um gravador muito bom. E a captação do áudio, quando você precisa também de um microfone que realmente possa captar de um ângulo mais aberto ou um ângulo mais fechado direcional, eu utilizo aqui o Saramonic. Na verdade, aqui com a Priscila, que isso aqui é o nome que se dá para o redutor de ruído, né, de vento. Você está externo e você consegue reduzir, você diminui muito a intensidade do ruído, né, em gravações externas e etc, né? Então esse gravador da Saramonic, ele me dá aí uns recursos, né, de ganho. Você pode, você liga, né, aqui ele tem aqui um LED que indica que ele está ligado e alguns recursos de dBs aqui, menos dBs e mais dBs. Então esse microfone, ele tem uma captação muito sensível. Eu gostei muito, né? Esse microfone aqui, eu fiz uma viagem para Fortaleza e eu comprei numa loja em Fortaleza que vende produtos de audiovisual lá, só material de produção de vídeo, e eu consegui comprar ele por um preço muito bom, né? Então foi um investimento realmente que valeu a pena, valeu muito a pena, porque é o único microfone que eu tenho para fazer captação à distância, né? Você vai fazer um filme, vai fazer uma captação assim mais direcional pro personagem, você consegue captar muito bem e ter uma definição muito boa, né? Juntamente com o gravador da Zoom, né? Juntando essas duas peças, com certeza você vai ter um resultado muito satisfatório na finalização do seu trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu utilizo nas minhas entrevistas, nos meus vídeos, né? Em tudo que eu vou fazer de captação de áudio sem fio, eu utilizo esse microfone da Cômica, que é um microfone muito bom, eu utilizo ele bastante. Então é um kit de microfone, ele vem com receiver, né, e 2 microfones, no caso por um entrevistado e um entrevistador, né? Isso aqui ficaria perfeito para você conduzir aí uma entrevista com o entrevistado e o entrevistador, né? Estou até utilizando ele aqui, ele vem 2 e eu estou utilizando na verdade um aqui, mas
eu estou satisfeito com essa minha configuração de áudio, né, para captação de entrevistas, né, e outras coisas mais. Eu utilizo esse microfone aqui. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup de luz que eu utilizo, né? A minha luz, o meu key light, que é a minha luz principal aqui, né? E uma luz de preenchimento que eu utilizo aqui, né? E uma luz de um black light atrás, né? A minha luz, né? A minha luz, eu estou usando aqui um balão chinês com um iluminador da Nace Photo. Aqui uma luz de preenchimento, né? Um refletor da Godox de LED, né? E aqui atrás eu utilizo uma girafa, né? Essa girafa aí com LED da Nace Photo, né? Também eu vou estar mostrando para vocês aí. Então eu vou mostrar os próximos vídeos, eu vou gravar e mostrar como é que eu estou utilizando a minha configuração, estou setando as minhas câmeras todinhas certinho, na exposição correta, né? E vou trazer para vocês isso com mais detalhe. Não vou entrar no termo muito técnico, mas eu vou mostrar para vocês como eu utilizo, como eu faço para ter um resultado de um bom vídeo, né? Para que o seu cliente possa assim retornar novamente com você, indicar você para outras pessoas, para você realmente ter um bom trabalho, um bom reconhecimento nessa sua área profissional. Então, galera, até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, dar aquele joinha considerado. Valeu!